O Vasco acerta a contratação, tudo confirmado. Agora veio dos Estados Unidos. Vamos falar sobre a notícia de Pedro Henrique que explodiu no Gigante da Colina. Os bastidores do Vasco pegando fogo, jogo contra o Red Bull Bragantino. Boas notícias para a torcida do Vasco e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, já chega aqui sabendo das informações importantes do Cruz Maltino. Mas antes, eu peço na humildade, naquela moral de sempre, o seu joinha. Você não faz ideia quão importante é o seu like. Quando você dá o seu like, você avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama é positivo e acaba subindo no top trends a marca Vasco aqui nessa plataforma. Então é excelente para a marca Vasco. E também traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. Lembrando, se você que está aqui nesse vídeo agora e não é Vasco, é flamenguista, é tricolor, é botafoguense, pode ir embora, não precisa dar like, não precisa dar nada. Pode sair, já que você que é vascaíno, confere o seu like e a sua inscrição. O canal foi criado só para você. Então você que não é Vasco, tchau. Você que é vascaíno de verdade, vascaíno raiz, vascaíno mesmo, assim como todos os torcedores vascaínos são, querendo um Vasco melhor. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Nesse vídeo, vamos ao que interessa, vamos às informações importantes do Gigante da Colina. E eu já quero falar sobre contratação. Está tudo certo. O Vasco fechou com o Hit Scout, um cara importante lá no Columbus Crew, estava fazendo um bom trabalho, né? Trata-se dele, né? O João Belido. Ele que era scout lá no Columbus Crew. E, informações interessantes vindas dos Estados Unidos é que o Crew, né, o clube, costuma ter bons achados recentes no mercado, muito por conta do trabalho do João Belido. E a informação que chegou que o Vasco contratou ele no último mês e o brasileiro que trabalhava lá há 2 anos tinha uma participação na montagem do elenco na última fase, né, que foi campeão da Leagues Cup, a equipe no qual Belido trabalhava. Então é esse, um scout chegando no Vasco, né, para abrilhantar, quem sabe, um mercado alternativo. O Vasco que tem um pouco de dificuldade, né, nesse mercado da MLS, não é um mercado de importação, apenas de exportação. O Vasco que exportou lá o Peck, enfim, o Orelhano, e pouco importou, até porque quem estava jogando lá no ano passado era o Brenner, e o Brenner voltou à Itália, para a Udinese, estava no Cincinnati, voltou à Itália e veio para o Vasco. Então não é uma forma direta de contratação de jogadores da MLS. Então é um mercado novo, né? Um scout que conhece ali um modelo, né, também diferente, muito ofensivo do futebol, que é o modelo lá americano, né, lá da MLS. Bons frutos que saíram de lá, vieram para o futebol brasileiro e vem dando resultado. O Savarino no Botafogo deu muito resultado, hoje está no Fluminense. O próprio Acosta, né, o Lúcio Acosta também estava lá na MLS. Existem nomes interessantes e o Vasco agora, como scout, mais direcionado a esse mercado de jogadores mais alternativos, né? É um mercado muito parecido com o mercado da América do Sul em si, mas não tem tanta proximidade em questão de valores. É um pouco mais valorizado. Então tá aí, contratação acertada. O Vasco fechou com João Belido para Hit Scout do Vasco. Olha só, eu quero falar mais sobre a informação que agitou os bastidores do Vasco. É isso mesmo. Pedro Henrique, zagueiro do Red Bull Bragantino, um dos pilares da zaga, está fora, suspenso, não joga contra o Vasco. E com isso o Cruz Maltino ganha confiança para enfrentar o Red Bull Bragantino em São Januário e quem sabe sair vitorioso. Não só o Pedro Henrique, a informação que eu tenho é que além dele, temos do departamento médico, onde estão o Davi Gomes, o Fabrício, o Rian, o Matheus Fernandes, o Eduardo e o Fabinho. É lotado aí o departamento médico DM do Red Bull Bragantino, cheio de desfalques para encarar o Vasco em São Januário. Amanhã, 8h30 da noite, estarei presente. Você, obviamente, se eu estou presente, você também vai estar com a gente
dentro do Caldeirão de São Januário. Jogo importante, falando sobre o Pedro Henrique, né? É um jogador muito importante, talvez o mais importante do sistema defensivo lá do Massa Bruta, né? Do Red Bull Bragantino. Jogo importante amanhã aqui no Rio de Janeiro. Já não tá mais aquele frio todo, né? Tava muito frio essa semana, agora deu uma melhorada. Então teremos aí um clima mais tranquilo, um clima mais ameno para a partida entre Vasco e Red Bull Bragantino amanhã, 8h30 da noite. O horário não é muito bom para a torcida não, tá? Os ingressos ainda não foram esgotados, tem muitos ingressos sendo vendidos, nenhum setor ainda acusou superlotação, mas vamos observar o andamento nesse sábado. A torcida do Vasco costuma no dia, né? Domingo acordou um dia legal, um dia bacana, vamos lá para a Barreira, acaba comprando ingresso, então teremos São Januário aí com pelo menos 13 a 14 mil pessoas no domingão, tá? Domingão de maio é praticamente o antepenúltimo jogo do Vasco antes da Copa do Mundo. Depois o Vasco encara o Barracas Central, quarta-feira, 7 horas da noite. Foi alinhado, né? Porque o Audax italiano vai até o Defensores del Chaco enfrentar o Olímpia também às 7 da noite da quarta-feira. Então a Conmebol manipulou para que os dois jogos estejam de forma simultânea. Mas temos arbitragem definida. Esteban Ostorrique é o árbitro uruguaio responsável pela partida entre Barraca Central e Vasco pela Copa Sul-Americana, em partida importante. Depois o Vasco recebe o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, também no Caldeirão de São Januário. E claro, nós vamos acompanhar tanto o jogo do Red Bull Bragantino, amanhã 8h30 da noite, o jogo contra o Barraca Central na quarta às 7 da noite, também estarei em São Januário, e depois no dia 31 também estarei no Caldeirão contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, fechando, e Copa do Mundo posterior a esse jogo. A gente vai estar observando todos os cenários desse novo momento em que o Vasco vai ter que se reconstruir novamente, né? Mais uma vez indo ao mercado, mais uma vez buscando contratações, e a gente vai estar acompanhando todas elas aqui no canal. Aqui você não perde nada, nem um minuto, você vai estar sempre muito bem atualizado. Queria, obviamente, lembrar os senhores que esse jogo contra o Red Bull Bragantino é um jogo que o Campeonato Brasileiro tem aí não tivemos ainda uma polarização, né? O Vasco está a 2 pontos da zona do rebaixamento e a 4 do G4. Então tem muita coisa envolvida aí nesse jogo do Campeonato Brasileiro. É óbvio que a prioridade do Vasco, segundo a diretoria, é essa competição, exatamente por conta do medo do rebaixamento. No meio de semana, contra o Barraca Central, o Vasco não precisa nem vencer. Se o Vasco simplesmente perde para o Barraca Central, mas o Olímpia ganha do Audax, o Vasco já está nos playoffs da Copa Sul-Americana. E, claro, se o Olímpia já venceu, o Audax já está garantido, né? Independente do resultado do Vasco no Caldeirão de São Januário. Enfim, eu acho que o Vasco vai para esses playoffs, tá? Queria saber a sua opinião, lembrando que daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações. Muito obrigado pelo seu joinha. Se você não deixou ainda, corre ali, ajuda muito o nosso trabalho e fala que Vasco é positivo aqui na plataforma. Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto.